Boa noite, igreja. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E você que nos acompanha em casa, que Deus possa estar abençoando a sua vida ricamente. Vamos ficar de pé para a gente adorar o nosso Deus através da oração desse instante? Pai, neste instante, Pai amado, Pai querido, eu quero render graças ao Senhor, ó Deus. Eu quero te adorar, ó Deus amado, Deus querido, porque somente o Senhor é santo, ó Pai amado, Pai querido. O Senhor que é Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há, ó Pai, e criou o ser humano à tua imagem e semelhança, ó Pai, não há outro incomparável, grande é o Senhor, ó Deus amado, Deus querido, e muito digno de ser louvado, ó Pai amado. Estamos aqui nesta noite, Senhor Deus, para render graças ao Senhor e adorar o Senhor Deus através dos cânticos entoados, através da palavra pregada, ó Pai. E que o Senhor, nesse instante, ó Deus, possa abrir todo o nosso entendimento, ó Deus, abrir o nosso coração, Pai, para que possamos receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai amado, Pai querido. E que nada, Senhor Deus, venha nos distrair, ó Deus amado, Deus querido, para que nenhuma distração venha roubar aquilo que o Senhor tenha preparado para nossas vidas, ó Pai. Prepare, Senhor Deus, os corações das pessoas que entraram aqui esta noite, ó Pai. Eu não sei, Senhor Deus, o que cada um enfrentou nesse dia, ó Pai, ou durante a semana que se passou, mas o Senhor conhece o coração de cada um, ó Pai, e eu tenho certeza que o Senhor está dando vitória aqui nesta noite, ó Pai. Ó Deus amado, Deus querido, derrama do Teu Espírito sobre a Tua igreja nesta noite, ó Pai. Eu te convido a te fazer presente aqui nesta noite, ó Pai. Esteja no nosso meio, não nos abandone, não nos deixe só, ó Pai, porque necessitamos do Senhor, Deus. Porque se o Senhor não estiver conosco, ó Pai, sozinho nós não conseguiremos, ó Deus. Precisamos, Senhor Deus, do Senhor o tempo todo, que possamos andar na sua dependência, ó Pai, sabendo que o Senhor é o Deus soberano sobre todas as coisas, ó Pai. Ó Pai amado, Pai querido, aquelas pessoas que ainda estão a caminho, que o Senhor esteja guardando e protegendo a vida e trazendo elas com segurança até aqui, ó Pai. Ó Deus amado, Deus querido, aquelas também que ainda não tomaram a decisão, ainda dá tempo delas chegarem à tua casa, ó Pai. Que o Senhor possa estar falando ao coração, ó Pai. As pessoas que nos acompanham em casa, ó Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa estar derramando, Senhor Deus, do Teu poder, das Tuas bênçãos sobre a vida delas nesta noite, ó Pai. E que elas, ó Pai, possam ficar atentas, Senhor Deus, a tudo que vai acontecer aqui nesta noite, ó Pai. Porque nós temos um chamado, Senhor Deus, do Senhor para fazer a Tua obra, mas quem nos capacita é o Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa estar usando, Senhor Deus, cada um de nós, o ministério de louvor, o irmão que vai pregar esta noite, ó Pai, que tudo aqui, Senhor Deus, seja usado para a honra do Senhor, para a Tua glória, meu Deus. Abençoe, Senhor Deus, cada um de nós, a nossa noite e tudo que iremos fazer. Essa oração que eu te faço, seja agradecida em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar. Eu convido o Ministério de Louvor para cantar o hino do cantor cristão de 112. Amém. Você pode convite ficar de pé, né? Muito animado, um hino que dá vontade de cantar mais alto, então eu vou te liberar. Depois nós louvamos de 101, mas eu fico tão animado que canta assim, né? Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus.
diariamente, cada um vencendo, vem Jesus, ele vem tão vencendo que vencido tem Jesus. Isso é uma alegria da gente poder cantar como o Senhor tem vencido. Ele venceu o nosso cansaço de hoje, venceu a semana, e a gente tem certeza que com Ele, junto deles, somos vencedores também. Se Jesus venceu, todos nós poderemos vencer, né, irmãos? Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia de vocês no Salmo 100, que diz assim: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos faz e somos dele. Somos o teu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Este salmo, hoje eu estava meditando, lendo em casa, ele é um convite, né, para a gente adorar o nosso Deus e meditar na bondade do Senhor para as nossas vidas. E ao mesmo tempo nos faz lembrar que o Senhor é o nosso Deus eterno, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso pastor, né? E ao Senhor nós devemos obediência. E ele fala que nós devemos, ainda quando vai prosseguindo, fala que nós devemos servir ao Senhor com toda a alegria do nosso coração. Não devemos servir ao Senhor como se servir o Senhor fosse um peso, né? Devemos servir ao Senhor com alegria, devemos reconhecer que nós somos ovelhas, fazemos parte do seu rebanho, e nós não devemos nos deixar ser conduzidos por Ele, porque Ele é o nosso pastor. E devemos fazer sempre isso com alegria no nosso coração. Devemos entoar ao Senhor todos os dias cantos de alegria, mesmo quando nossos olhos estão derramando lágrimas. Devemos entoar ao Senhor com muita alegria no nosso coração, né? Porque sabemos que o Senhor é bom o tempo todo, que o seu amor é leal, que a sua bondade e a sua misericórdia são bons para nós. Isso se passa de geração em geração e o Senhor nunca falha na sua bondade. E que nessa noite nós possamos reconhecer o Senhor nas nossas vidas e colocar o Senhor como centro total, né? E fazer as suas obras, fazer aquilo que o Senhor coloca no nosso coração para fazer e fazermos com alegria, servir ao Senhor com alegria. Amém, irmãos? E eu passo a palavra desse santo ministério de louvor. Amém. Amém, amém. Está sentado do jeito que você está, fique à vontade, onde os queridos estarem em liberdade. Eu quero te fazer uma pergunta, que às vezes a gente se deixa passar batido, mas quem é Deus para você? Talvez nesse momento, se você nunca parou para pensar, caramba, quem é Deus? Você não respondeu no automático porque Ele é tudo. Eu não vou discordar de você, mas essa é uma dúvida antiga. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13 até o versículo 16 também. Para você que não trouxe, eu tenho dificuldade de ser projetado também. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Ou seja, quem o povo está dizendo que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? E vocês que estão aqui hoje, quem dizem que Jesus é? Ele pergunta, e Pedro respondeu, Simão respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu te convido hoje a pensar, quem é Jesus para você? Esse Jesus que a gente vem, ele sai de casa, a gente louva. Esse Jesus falou que ele é o que é. E para cada um ele se apresenta de uma maneira diferente. Antes do nosso ensaio aqui, eu falei para os meninos: ele é tão poderoso que é um Jesus que você
alguém sempre disposto a resolver os nossos problemas, independente da natureza que é. Eu te convido a pensar quem é Jesus hoje para você.
está dentro de mim, o seu Santo Espírito. É um Deus que está comigo o tempo inteiro. Eu te convido a pensar e a cantar comigo. Você que trouxe seus dízimos de oferta, na verdade essa música é mais animada. Venha, traga seus dízimos, traga suas ofertas também. Mas louve o Senhor mais que o seu dinheiro, louve com sua boca, com o seu coração.
Ele seja todo o seu universo. Quando a gente fala do universo, é a soma de cada pedacinho que existe. Não é uma parte, não é um dia da semana, não é um devocional que a gente faz durante o dia. Eu te convido que o Senhor seja todo o seu universo. Ele esteja presente em cada pedacinho do seu dia. Que o seu dia não faça sentido sem Ele. Assim como a gente já acorda, abre o olho e já pensa, tem que trabalhar, eu tenho que tomar um café, eu tenho que botar roupa, e você pense, não, eu tenho que passar um tempo com Deus. Que Deus esteja presente no nosso dia, que Ele seja o único motivo das nossas canções, o único motivo que nos leva a entender todo o sentido. Eu não trabalho para ganhar dinheiro, eu trabalho para ser um missionário lá onde eu estou. O bônus é que eu ganho dinheiro. Eu não tenho amigos simplesmente para me divertir. Isso é um bônus. Eu tenho amigos para falar do amor de Deus para eles. Eu não venho na igreja porque eu não tenho nada para fazer. Muito pelo contrário. Se a gente deixar um mundo engole a gente pelas atividades, a gente vem à igreja porque a gente não tem lugar melhor para estar
nós não tenhamos dúvida alguma de falar da nossa fé, de falar do teu amor, do cuidado que o Senhor tem por nós. Que o Senhor esteja nos guardando, nos protegendo, nos abençoando, Pai. Nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Neste momento eu convido o seminarista Marcelo Antunes, que vai trazer a palavra para nós nessa noite. Soberano Deus e bondoso Pai, neste momento, Senhor Deus, eu quero colocar a vida do irmão Marcelo em tuas mãos, ó Pai. Ó Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa estar usando ele poderosamente, Senhor Deus, para falar aos nossos corações nesta noite, ó Pai. Eu sei, Senhor Deus, que ele já se preparou, Senhor Deus, mas quem ministrou o coração dele foi o Senhor, Deus. E através da vida dele, Senhor Deus, através da boca dele, Senhor Deus, o Senhor vai ministrar os nossos corações nesta noite, ó Pai. Que nós possamos estar atentos, Senhor Deus, a tudo que o Senhor vai falar conosco ainda esta noite, ó Pai. Abençoe cada um de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor. Glória a Deus. Que bom que você veio nessa noite. Uma noite especial de louvor e de adoração, onde podemos aqui cultuar e celebrar ao nosso Deus. Eu quero conhecer as pessoas que nos visitam nessa noite. Faz assim, eu estou visitando hoje. Tem alguém? Tem a irmã aí. Seja bem-vinda. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui nessa noite e Deus já tem falado aos nossos corações. Eu louvo a Deus, que todas as vezes que a gente vem para a igreja, Ele fala conosco. Todas as vezes que a gente lê a palavra, Ele também fala conosco. E às vezes também através de um louvor que você está ouvindo, Deus fala. Ou através até de alguma situação que você vive durante o dia a dia, Deus também fala. Nós só precisamos estar atentos à voz de Deus. Amém? E eu trago um tema nessa noite: as recompensas de seguir a Jesus. As recompensas de seguir a Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 10, versículo 28 a 30. Então Pedro começou a dizer: nós deixamos tudo para seguir-te. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E, na era futura, a vida eterna. Irmãos, esse diálogo de Pedro com Jesus, ele acontece depois de um episódio. Um episódio muito interessante, que é o episódio do encontro do jovem rico com Jesus. Um jovem rico chegou até Jesus e disse: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus olhou para ele e disse: por que me chamas bom? Só há um bom, que é Deus. E aí Jesus disse para ele: você tem seguido os mandamentos? Ele perguntou: quais? Honra teu pai e tua mãe, não roubarás, não matarás. Os mandamentos que estão lá na lei. E aí ele respondeu para Jesus e ele disse: isso aí eu tenho cumprido tudo, desde pequenininho. Desde pequenininho, meu pai e minha mãe me ensinou os mandamentos, eu tenho cumprido isso tudo. E aí Jesus disse: então tá bom, então só te falta uma coisa. Ele disse: o quê? Jesus disse para ele: vai e vende tudo que você tem, pega o dinheiro e dá aos pobres. E aí ele ficou triste. Ele saiu da presença de Jesus triste, foi embora e não quis seguir a ordem de Jesus.
Jesus fala para os discípulos: quão dificilmente entrará no rico no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí os discípulos ficaram assim, pasmos, e disseram: então, quem que pode ser salvo então? E aí Jesus falou: para Deus todas as coisas são possíveis. E aí Pedro, aproveitando a oportunidade, ele faz uma pergunta para Jesus. Talvez essa pergunta ele já queria perguntar há bastante tempo, mas ele estava esperando a oportunidade. E aí no versículo 9, ele pergunta, né? Nós deixamos tudo para te seguir, Jesus. O que será de nós? O que vai acontecer? A gente deixou tudo para te seguir. Detalhe, Jesus ele sabia que os discípulos tinham deixado tudo. Jesus ele sabia o que era esse tudo que esses discípulos tinham deixado. Jesus sabia o que era que esses discípulos tinham deixado. E aí o primeiro ponto dessa mensagem é que as recompensas de seguir Jesus, nós vamos receber essas recompensas, mas primeiro é necessário deixar tudo. Primeiro é necessário deixar tudo. E Pedro, meus irmãos, Pedro ele era um homem pescador, trabalhava ali no barco para pegar peixe, vender o peixe e comprar as coisas para dentro de casa, para sustentar a sua família. E aí Jesus se encontra com ele naquele dia que pede a ele o barco emprestado para pegar. Depois Jesus disse para ele: vai lá e lança a rede ao mar para você pegar peixe. Ele disse: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, e o Senhor quer que a gente vá lá agora e lance a rede? Jesus disse: isso, vai lá. E Pedro então disse: tá bom, sobre a tua palavra lançarei a rede. E ele foi, e a Bíblia diz que ele pegou tanto peixe que o barco começou a afundar. Tanto peixe, meus irmãos, que o barco começou a afundar. Eles tinham trabalhado a noite toda e não pegou nada. Naquele momento, Pedro viu o milagre. Pedro viu o milagre. Naquele momento, imediatamente Pedro reconheceu que Jesus era o Messias. Porque não era possível ele ser um homem comum e fazer um milagre daquele. E Pedro, vendo aquele milagre, reconhece que Jesus era o Messias. E Pedro disse: eu vou segui-lo. Jesus convidou ele. Jesus disse: vem, me segue. E o texto diz que imediatamente Pedro, deixando tudo, o seguiu. Pedro, deixando tudo, o seguiu. Pedro deixou o barco lá, deixou os peixes, deixou tudo para seguir Jesus, porque ele reconheceu que Jesus é o Messias. E por ele reconhecer que Jesus ele era o Messias, ele queria estar perto dele. Ele queria estar perto do Mestre, do Messias, ouvindo a sua mensagem. Irmãos, Pedro, ele tinha casa, a Bíblia diz. Ele tinha uma esposa e ele tinha uma sogra. Não é verdade? Porque Jesus foi lá na casa dele, curou a sogra dele. E ele teve que deixá-las também por um tempo. Ele teve que deixar por um tempo ali a sua esposa, sua sogra, para seguir a Jesus. Ele teve que deixá-las por um tempo para viver a maior experiência de sua vida ao lado do Cristo, do Filho do Deus vivo. Ele teve que deixar. E aí, meus irmãos, não só Pedro teve que deixar, os outros discípulos também. Nós sabemos que Mateus, ele era um cobrador de impostos, ele abandonou o emprego. Era um emprego bom, ganhava bem, ele tinha uma vida muito boa, só que ele era odiado
seus irmãos judeus, porque ele estava ali trabalhando para Roma e cobrando os impostos. Mas ele, na hora que Jesus chama, ele deixa tudo. Ele não queria saber o emprego, o salário, ele só queria saber de seguir a Jesus. E ele deixa tudo para segui-lo. Nós temos os filhos de Zebedeu, Tiago e João, que também deixaram o bar, deixaram o pai, deixaram a mãe. Disse, não, eu vou seguir Jesus. Eu vou seguir o mestre. Eu quero estar com ele, eu quero estar perto. Nós temos Simão, Simão ele deixou a sua tribo, deixou o grupo dos zelotes. Ele fazia parte do grupo dos zelotes, ele deixou, ele disse, não, agora eu sou de Jesus. Agora eu sou de Jesus, eu sou discípulo do mestre. E todos os outros discípulos tiveram que deixaram tudo, meu irmão, para seguir Jesus. Por que nos nossos dias está tão difícil a gente deixar tudo para seguir Jesus? Porque nós vivemos em um tempo que nós pensamos muito em nós mesmos. Vivemos em um tempo que a gente só pensa em ganhar. Quando eu falei aqui das recompensas de seguir a Jesus, todo mundo já ficou feliz, vai ter recompensa. Vai ter. Mas primeiro nós temos que deixar tudo. E a gente só pensa em ganhar, em lucrar. A gente nunca quer perder nada, nunca quer abandonar, nunca quer deixar. Mas os discípulos eles deixaram tudo. E a Bíblia diz que aqueles que só pensam em ganhar, ele dá um recado. Olha, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Ganhar o mundo inteiro, ficar muito rico, muito famoso e depois perder a sua alma. Não adianta. Não adianta. E aí, meus irmãos, por isso que Pedro, ele faz aquela pergunta, né? Nós deixamos tudo, Senhor, para te seguir. O que será de nós? E aí, as recompensas já começaram ali na vida dos discípulos. As recompensas já começaram a acontecer. Eles deixaram tudo, abandonaram tudo, deixaram tudo para lá, porque eles queriam estar com Jesus. E as recompensas começam a acontecer na vida deles. Primeiro, eles tiveram o privilégio de ser escolhidos por Jesus. Jesus tinha ali os discípulos, mas Jesus separou 12 para estar com eles, com ele. Ele separa 12 ali para ser os apóstolos, que estariam mais perto, que passariam mais tempo com ele. E Pedro, Tiago, João e todos aqueles ali, os 12, tiveram esse privilégio de serem escolhidos por Jesus. Eles deixaram tudo, mas agora começam as recompensas na vida deles. Eles tiveram o privilégio de serem escolhidos por Jesus. Também, eles tiveram o privilégio de caminhar com Jesus, aprender o Evangelho e as revelações e os ensinos saindo da boca do próprio Messias. Olha que privilégio. Porque muita gente só conhecia Jesus de ouvir falar. Olha, tem um homem lá da cidade de Nazaré, estava rodeando pela Galileia, está fazendo milagres. Muita gente só conhecia Jesus a respeito de Jesus porque alguém comentava, alguém falava, mas os discípulos, eles tinham o privilégio de estar ali lado a lado com Jesus. Era um privilégio muito grande, meus irmãos. Eles tinham esse privilégio de estar ali ouvindo as palavras vindas do próprio Deus, transmitidas por Jesus para eles. E aí, meus irmãos, eles tiveram também o privilégio de presenciar e ver muitos milagres acontecerem. Porque eles estavam próximos de Jesus, eles estavam perto, eles viam Jesus fazer muitos milagres.
Chegou na cidade, Jesus começou a curar, as pessoas iam até ele, e a Bíblia diz que Jesus curou a todos. E os discípulos estavam ali, estavam vendo, estavam presenciando isso. Jesus ressuscitando mortos, eles estavam ali vendo. E teve até um milagre que Pedro participou, que Pedro andou sobre as águas. Porque ele estava ali no barco. Ele estava com Jesus. E ele teve esse privilégio não apenas de ver milagre acontecer, mas de participar também de algo extraordinário. E assim, meus irmãos, as recompensas começam a acontecer na vida deles, porque eles abriram mão, eles deixaram tudo para seguir Jesus. E não apenas isso, eles estavam ali em comunhão com o Mestre. Olha que privilégio de você estar ali partindo o pão com o Senhor. O privilégio de você estar ali participando das refeições, dos banquetes em que Jesus era convidado, eles estavam ali com ele. Era um privilégio, meus irmãos. Você dormir, acordar ali todo dia ao lado do Senhor. Às vezes em casas que eles eram hospedados, às vezes dormiam no relento também, mas estavam juntos. Eles estavam juntos, e isso é um grande privilégio. Eles desfrutaram de tudo isso ao lado de Jesus. E esse processo durou 3 anos de ministério de Jesus. Eles ali, caminhando com Jesus, aprendendo com ele, durante 3 anos. Irmãos, o que leva a pessoa a deixar tudo para seguir Jesus? O que leva? Porque é necessário deixar tudo. Porque não tem como o Senhor recompensar se você não deixar. É como se você tivesse aqui, eu estou com um jarro de água aqui. Só que você está com um copo já cheio. Não tem como eu derramar mais água se você não tirar aquela água primeiro. E o Senhor quer derramar muitas águas sobre você, mas você precisa se esvaziar primeiro. Você precisa deixar. Como os discípulos fizeram, deixaram tudo para seguir Jesus. Então o que leva uma pessoa a deixar tudo para seguir Jesus? Primeiro, é a certeza de que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a certeza que os discípulos na hora tiveram. Na hora eles tiveram, não, Jesus é o Filho de Deus. Como o Guto leu aqui, né? Jesus perguntou a eles, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele relata isso, ele confessa, ele fala para Jesus, não, tu és o Cristo. Então os discípulos eles tinham essa certeza de que Jesus é o Filho de Deus. Por isso eles estavam dispostos a abrir mão de tudo para segui-lo. Você tem essa certeza de que Jesus é o Filho de Deus? Você está disposto a abrir mão de tudo para segui-lo? A segunda coisa é a convicção de que somos pecadores e de que precisamos dele para nos salvar. A convicção de que nós somos pecadores e que por mais que possamos fazer algo, nada que a gente possa fazer vai conseguir nos salvar por nós mesmos, mas a salvação vem dele, e através dele, através do nome de Jesus, da fé nele, é que nós somos salvos. Então nós temos que ter essa convicção de que nós somos pecadores e de que precisamos dele para nos salvar. Tendo essa convicção, nós vamos abrir mão de tudo para segui-lo. Nós vamos abrir mão de tudo. E a terceira coisa é a esperança de que, seguindo o caminho proposto por Jesus, chegaremos ao céu. Nós temos essa esperança. Jesus propôs o caminho, nós vamos segui-lo, e esse caminho vai nos conduzir para o céu. E com essa esperança, nós estamos dispostos a abrir mão de tudo, porque o nosso alvo é o céu. O nosso alvo é o céu. Deixamos tudo e abrimos mão de muita coisa, porque
Porque depois, meu irmão, depois do nosso encontro com Jesus, ele passa a ser o mais importante da nossa vida. E por isso, agradá-lo passa a ser a nossa maior prioridade. Porque ele é o mais importante da nossa vida. Por isso que os discípulos deixaram tudo para segui-lo. Nós precisamos também entender que Jesus é o mais importante da nossa vida. E a nossa maior prioridade, enquanto estamos aqui na terra, vivendo aqui, é agradá-lo, é fazer a vontade dele. E aí nós passamos a pensar mais nele e menos em nós mesmos. E menos nas nossas próprias vontades, menos nos nossos próprios desejos, menos em agradar a nós mesmos. Nós pensamos mais nele, em viver para ele, em agradá-lo em tudo que possamos fazer. E aí, meus irmãos, nos últimos dias ali do ministério de Jesus, como eu falei, aquele momento ali com os discípulos durou 3 anos, chegou ao fim, e perto ali do final, Jesus ele chega para os discípulos ali, conversando com eles, vai acontecer o seguinte, o Filho do Homem será entregue na mão dos homens, será preso, condenado e morto, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E aí Pedro, na hora Pedro levantou, não, Senhor, é isso não vai acontecer com o Senhor não, eu vou te defender, eu estou pronto até, se possível, morrer pelo Senhor. E Jesus disse para ele, não, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E Pedro não entendia. Ele estava passando por um processo ainda. Mas Pedro, ele amava tanto ao Senhor que foi espontâneo, né, a resposta dele. Não, Senhor, eu vou te defender. Não, Senhor, não vai, eu vou estar aqui, eu vou, se possível, até eu vou morrer por ti. Porque Jesus era a coisa mais importante para Pedro. E Jesus precisa ser a coisa mais importante para mim e para você. E aí, meu irmão, Pedro ainda não estava pronto. Ele nega Jesus. Por que ele negou Jesus? Ele não amava Jesus? Jesus não era a coisa mais importante para ele? Por que ele negou? Porque naquele momento ele pensou em si. Ele pensou em si. Ele pensou em preservar a sua própria vida. Porque se ele fala, não, eu estava com ele mesmo, eu sou um seguidor dele, e eu prender ele também. Então naquela hora ele negou porque ele pensou em si. Ele pensou em si mesmo. E aí ele disse, não conheço esse homem não estava com ele não. Você está me confundindo com alguém. Ele pensou em si porque ele queria preservar a sua própria vida. E aí a Bíblia diz que depois que ele nega 3 vezes, e o galo canta, Pedro chora amargamente. Ele se arrependeu na hora. Porque ele viu que ele tinha feito besteira. Porque ele viu que ele tinha falhado seriamente. Ele chora amargamente, aquele choro de desespero, aquele choro de angústia, aquele choro de arrependimento, porque ele sabia que ele negou ao Senhor, ele negou ao Messias, ele negou ao Cristo, o Filho do Deus vivo, que ele tinha professado lá atrás, agora ele negou. E ele lembrou da palavra que Jesus disse, que aquele que me negar diante dos homens, será negado diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Ele lembrou dessa palavra. E ele entendeu que ele fez algo errado e se arrependeu ali na hora. Chorou amargamente. Mas ainda Jesus tinha recompensas para a vida de Pedro.
Jesus tinha recompensa para a vida de Pedro. E o segundo ponto dessa mensagem é: deixando tudo para seguir, eu recebo as recompensas terrenas. Versículo 29. E 30. Ele vai dizer o seguinte: respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, mãe, pai, filhos, ou campos, por causa de mim do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já neste tempo presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com perseguição. E aí, como eu falei, Pedro ele nega Jesus, chora amargamente, se arrepende, e passa alguns dias da morte de Jesus. Jesus ressuscitou, e Pedro decide pescar. Ele era pescador, disse: eu vou pescar, né? Neguei Jesus, não dá para seguir mais a fé, não dá para seguir mais o caminho, neguei, vou voltar para a minha vida de antes, eu era pescador. E aí os discípulos foram com ele ali, os amigos, não deixou ele sozinho, vamos lá, vamos pescar. De novo, não pegaram nada. E aí Jesus chega na praia e não reconhece que era Jesus. Jesus pergunta: tem alguma coisa para comer aí? Ele disse: não tem nada não. Aí Jesus disse: lança a rede aí do lado. E pegaram 153 grandes peixes. No raso ainda. Isso quando faz um milagre. Pegaram os peixes, Jesus já estava com peixe assando lá e pão para eles. E aí quando Jesus está repartindo o pão, ele reconhece, Pedro reconhece que é o mestre. E cai de joelhos. E aí Jesus restaura a vida de Pedro naquele momento. Quando ele repete esse milagre da pesca maravilhosa, é para mostrar para Pedro: Pedro, eu te chamei, eu te escolhi. Eu não desisti de você. Eu ainda tenho uma grande obra para realizar através da tua vida. E aí Jesus restaura ele, pergunta se Pedro amava 3 vezes. E Pedro diz: Senhor, sim, eu te amo. Sim, eu te amo. Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus dá uma missão para ele: apacenta as minhas ovelhas. Vai ser um pastor. Vai cuidar do meu rebanho. E aí, meus irmãos, eles foram e ficaram lá em Jerusalém, esperando a promessa de Jesus. E eles recebem ali o Espírito Santo. São cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2. E começam a falar em vários idiomas. E as pessoas não estavam entendendo o que é isso que está acontecendo. Eu estou entendendo eles na minha própria língua. E aí Pedro começa a pregar, meus irmãos. E 2.000 almas se convertem para a glória de Deus. Na segunda pregação de Pedro, 5.000 almas. E aí, como eu falei que nesse ponto, a gente começa a receber as recompensas terrenas. Pedro recebeu as recompensas. As recompensas terrenas que aqui se refere o texto, Pedro recebeu. Por quê? Porque ele começa a receber 100 vezes mais. 100 vezes mais em casas. Como assim, irmão Marcelo? Pedro ganhou 100 casas para ele morar? Não, mas ele morava em Jerusalém, mas todas as vezes que ele viajava tinha irmãos da fé em Cristo lá para hospedá-lo em outras casas, em outras regiões. Porque é assim que Deus faz. Pedro, ele ganha não só em casas, mas ele ganha também centenas de irmãos. Irmãos em Cristo, que estavam ali com ele, que participavam da mesma fé, que estavam ali sempre com ele. E ele ganha também, né, com os idosos, e as idosas e os idosos eram para ele como mãe e pai deles. Por isso que o texto diz, aquele que deixou mãe e pai vai receber
100 vezes mais. Então na igreja tinha os idosos ali, que era para eles como pai, como mães. E os jovens e adolescentes eram como filhos. Eram como filhos para Pedro. Porque ele foi ali colocado para cuidar daquele rebanho. E ele ganha 100 vezes mais. E o texto diz assim, campos. E ele ganhou campos, fazenda, terreno. O que é que aconteceu com a igreja primitiva? Os irmãos vendiam suas propriedades, pegavam o dinheiro e levavam para quem? Para os apóstolos. O que é que os apóstolos faziam? Repartia entre todos, para que ninguém tivesse falta de nada. De alguma forma ele também foi beneficiado, Pedro, com essa ação. E aí, meus irmãos, o que acontece? Então eles tinham essa incumbência de estar ali cuidando do rebanho, de estar ali atuando, e Deus foi usando ele poderosamente, meus irmãos. Pedro foi usado tremendamente por Jesus. Primeiro na pregação, como vimos, 2 pregações, 5.000 homens. Depois Deus envia ele lá para Cornélio, que era o centurião, e ele foi lá e pregou. E aquele homem se converte, ele, toda a sua família, todas as pessoas que viviam ali na casa dele. Pedro foi usado para curar, foi usado em várias situações, porque Deus ainda tinha algo a realizar na vida dele. Só que o texto também fala que ele ia receber 100 vezes mais essas coisas todas, mas o texto diz uma palavra interessante, e com perseguição. E de fato, eles foram perseguidos. Eles não podiam pregar sobre Jesus abertamente. Tentaram silenciar, tentaram calar a voz dele. Pedro diz, mas que importa ouvir aos homens ou a Deus? Nós vamos continuar pregando. Tentaram de alguma forma silenciar, prenderam Pedro, prenderam Tiago foi morto. No outro dia o anjo libertou Pedro. E Pedro chegou lá, os irmãos estavam orando. Pedro bateu na porta. A menina Pedro estava na porta, os irmãos não acreditaram. Quando foram ver, era Pedro mesmo. E aí, Deus continuou usando a vida dele poderosamente para propagar o Evangelho. E aí a gente vai entendendo como é que Deus age. Que Deus ainda tem muita recompensa para nós. Talvez você está aqui hoje, mas eu já trabalhei, já fiz coisas na obra de Deus, mas Deus ainda quer te usar mais. Deus ainda tem algo a mais para realizar na tua vida e através da tua vida. Como Pedro achava, não, para mim já não tem mais jeito, eu neguei o Senhor, não, mas Deus ainda tinha algo para realizar tremendamente na vida dele e através da vida dele. Só que, como eu falei, que foi com perseguição, só que a perseguição teve um lado positivo. Porque por causa da perseguição, o Evangelho foi se espalhando por várias cidades. Porque os irmãos estavam fugindo da perseguição, eles iam para outras cidades, e lá naquelas cidades eles pregavam o Evangelho. E as pessoas iam se convertendo. E aí, meu irmão? A terceira coisa, que depois da recompensa, a terceira coisa é o final do versículo 30, a parte C. A parte C do versículo ele diz o seguinte: e na era futura a vida eterna. Essa também é a recompensa de você seguir a Jesus. A vida eterna. Pedro se tornou um dos maiores líderes da igreja. Como eu falei, ele foi usado por Deus na pregação, no ensino, em milagres. No fim de sua vida, ele foi preso e foi condenado à morte de cruz, segundo os historiadores. Só que, quando iam colocar ele na cruz, ele disse o seguinte: eu não posso ser crucificado igual o meu Senhor Jesus. E pediu para que colocassem ele na cruz de cabeça para baixo.
e o crucificaram de cabeça para baixo. Pedro morre. Morre, mas não negou a Jesus. Não negou a Jesus. Porque agora ele tinha certeza. Ele tinha certeza em quem ele estava crendo. Ele não nega Jesus, ele morre. Só que a morte não é o fim, meus irmãos. A morte não é o fim. A morte levou Pedro para encontrar-se com o seu mestre no céu. Aleluia! As pessoas que prenderam ele, que crucificaram, que mataram ele, acharam que ia acabar ali a história dele. Vamos matar aqui, acabou. Mas não sabia que naquele momento Pedro estava indo se encontrar com o seu mestre nos céus. Meus irmãos, essa é a nossa maior recompensa. A vida eterna ao lado de Deus no céu, essa é a nossa maior recompensa. Essa é a nossa maior recompensa. Ser abençoado aqui na terra é muito bom. Quem não gosta, né? De receber as bênçãos. É muito bom. Os bens materiais, as nossas conquistas, é muito bom ser abençoado aqui na terra, é muito bom. Mas nós não podemos ficar ansiosos por essas coisas aqui, não. Porque a gente às vezes fica com aquela ansiedade de alcançar, de conquistar, de chegar logo, e eu quero logo, eu quero que aconteça logo. É aquela agonia. E Jesus disse, não fiquem ansiosos por coisa alguma. O Pai sabe o que é que vocês precisam, meus filhinhos. Ele cuida de vocês. Tu vê o pássaro não faz nada e o Senhor alimenta eles. Quanto mais vocês têm mais valor. O Pai cuida de vocês. Para de ficar ansiosos com essas coisas terrenas. E a gente fica às vezes também entristecidos com as coisas que não acontecem, com as coisas que não deu certo. A gente fica com aquela tristeza. Não, o povo de Deus tem que ser feliz, meu irmão. Jesus é a nossa alegria. Ele é a nossa alegria. Meus irmãos, o mais importante nós já temos. A certeza da salvação. O mais importante nós já temos, a certeza da salvação e a garantia da vida eterna ao lado de Deus. Nós já temos isso. E isso por si só já deve alegrar o nosso coração todos os dias. Porque nós somos salvos, nós vamos morar eternamente ao lado de Deus nos céus. Não há mais condenação para nós. E aí a gente precisa já ter essa alegria e essa certeza de saber disso. Olha para a sua vida, meu irmão. Quantas bênçãos você já alcançou. Olha o quanto que o Senhor já tem abençoado a sua vida. Olha, meus irmãos. Deus já tem te recompensado. Deus já tem te recompensado muito. Desde o momento que você levantou a mão e disse, eu quero seguir a Jesus, Ele já começou a abençoar a sua vida. Ele já tem te recompensado. Assim, meu irmão, a partir de hoje, agradeça mais. Porque a gente às vezes só olha para as coisas que a gente não tem. E esquece de olhar para tudo que nós já temos. Esquecemos de olhar para todas as bênçãos que já temos recebido. Nós precisamos passar a agradecer mais ao Senhor, porque Ele já tem nos recompensado. Entregue a sua vida ao Senhor por completo. Ele quer te usar.
como usou Pedro e os discípulos. Aí você olha para a vida dos discípulos, para a vida de Pedro, e diz, mas é difícil o Senhor me usar como Ele usou aqueles discípulos. Tudo bem, mas Ele quer te usar. De alguma forma, Ele quer te usar na obra dEle. De alguma forma, Ele quer usar a tua vida para abençoar outras vidas. Então se coloque, se entregue. Olha para a tua vida, para dentro de você. Veja o que é que você precisa deixar. Talvez tem coisas que ainda estão em você que você precisa deixar. Talvez você, olha, você se conhece, você sabe o que há dentro de você, que você ainda precisa deixar, porque os discípulos eles deixaram tudo, para seguir a Jesus. E foram grandemente recompensados. Então, se você quer viver e quer receber as recompensas de seguir a Jesus, viva a vida que Ele propôs para você. Viva a sua vida como Ele deseja que você viva. E como é que Ele deseja que você viva? Seguindo os ensinamentos que estão na sua palavra. Vivendo a sua vida pautada na palavra dEle, no Evangelho dEle, naquilo que Ele deseja. Está aqui, está nas Escrituras Sagradas, e Ele vai te orientando através da tua palavra. Ele vai mostrando o que você está fazendo de certo e de errado. Dentro da sua palavra Ele vai te conduzindo, e Ele já propôs aqui, a receita está aqui. Nós só precisamos seguir passo a passo o que Ele deixou aqui para nós na sua palavra, e fazendo assim nós vamos estar agradando a Ele, vivendo uma vida intensa, né, na igreja, participando das atividades, participando dos cultos, das programações, lendo a palavra, orando, se dedicando, participando e atuando de alguma forma nos ministérios, e deixando Deus conduzir, deixando Deus te usar, porque Ele conta comigo, Ele conta com você. Assim como Ele contava com aqueles discípulos ali, Jesus foi para o céu e deixou a responsabilidade nas mãos dos discípulos de continuar a obra, de continuar pregando. Os discípulos também foram para o céu, e nós estamos aqui hoje, ainda não fomos para o céu. Então o Senhor conta comigo e com você. Depois que formos para o céu, Ele vai contar com os nossos filhos, nossos netos. Mas enquanto estamos aqui, é comigo e é com você que o Senhor quer usar, Ele quer trabalhar na minha vida através da tua vida. Amém? Que Deus tenha falado aos nossos corações nessa noite. Amém. Eu quero orar pela tua vida neste momento. Feche seus olhos. Glorificado seja o teu nome, Senhor, mais uma vez nessa noite. Aonde iríamos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Muito obrigado, Pai, por essa palavra nessa noite, por este culto, por tudo que já foi realizado aqui. E eu glorifico ao Senhor, porque um dia o Senhor nos escolheu, porque um dia o Senhor decidiu pagar um alto preço pelas nossas vidas. Senhor, nós já estamos sendo muito abençoados, e aqui nós queremos nesse momento te agradecer. Muito obrigado, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E nós te adoramos por isso. E que o que ouvimos nessa noite possa fazer diferença em nossas vidas. E possamos, em nome de Jesus, de fato deixar tudo para te seguir. Porque o Senhor é o mais importante da nossa vida. Possamos sempre priorizar as coisas do Senhor. Não com interesse de receber as recompensas. Porque as recompensas são consequências, Pai. Nós já estamos sendo recompensados. Nós já fomos e estamos sendo muito recompensados por Ti. E nos prepara, Deus, para um dia encontrar com o Senhor. Quando o Senhor voltar, possa nos achar assim, firmes, fervorentes, ferventes em oração, buscando a Tua palavra, e que possamos estar sempre
fazendo tua vontade, cumprindo o teu propósito e buscando de alguma forma consertar os erros da nossa vida, procurando melhorar cada dia como um cristão melhor, para que possamos ser testemunhos do Evangelho por esse mundo. Muito obrigado, Pai. Guarda as nossas vidas, nos protege, nos dá a tua paz. Em nome de Jesus, Pai. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eita, que maravilha! A paz seja com você que está nos acompanhando aí, viu? No nosso canal da Primeira Igreja Batista Ilha das Flores. Meus irmãos, eu queria pedir oração. Claudinho, ore por mim. Queria que vocês orassem por mim nessa hora. O que aconteceu? Eu não preguei porque eu escalei Marcelo. Só que eu não lembro para onde que eu tinha que ir. Pode ser que eu ia para algum lugar, Márcia, e o pessoal está lá me esperando até agora. Não sei se eu tinha que ir para algum lugar ou se eu só errei mesmo e errei lá, né, e botei o Marcelo. Então, estou preocupado aqui. Quando eu pegar o celular agora, pastor, você está vindo? Olhe por mim, irmãos. É você desculpado, é as ovelhas que faz isso com o pastor. Rapaz, mas eu acho que eu só errei. Domingo que vem eu conto a vocês. Mas eu pedi a palavra aqui para dar alguns avisos aqui importantes antes de a gente ir embora. Quando percebi que tinha feito isso aí, foi até Guto que me atentou. Quando percebi que fiz isso, eu falei, não, Marcelo, pode pregar. Sentarei com prazer para ouvir, é tão bom. Também poder estar aqui na casa do Senhor para me alimentar com a palavra, né? Então, muito obrigado, meu Marcelo, por essa palavra abençoada. Falou muito ao meu coração. Espero que tenha falado. Eu tenho certeza que você prestou atenção. Você vai receber aí as suas recompensas. Você já tem recebido. Se você olhar para trás, você só vai dizer louvado seja Deus. Mas vamos lá. Segundo aviso que eu tenho para dar para vocês é um pedido. Por favor, leiam Amós. Leiam Amós para domingo que vem. Domingo que vem nós vamos estudar, dar continuidade aí na nossa leitura, na nossa escola bíblica. E eu peço a vocês que, por favor, estudem a lição, leiam o livro de Amós, mesmo do profeta Amós, todinho, que vai ser mais fácil ainda para você entender. Outro pedido que eu tenho para fazer é que vocês olhem para Valentina. Amanhã de manhã cedinho, estaremos voando lá para São Paulo. Estaremos não, porque eu só vou até o aeroporto, né? Quem vai é Roberta, Alice e Valentina. Vocês sabem que há alguns anos nossa querida pequena Valentina vem fazendo tratamento. Ela já é um milagre. Valentina já andar, já falar, já conversar é um milagre, porque para os médicos ela não quer fazer nada disso. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem sido bom, né, Alice? E graças a Deus a Valentina está aí e está fazendo tratamento, está indo cada vez bem, cada vez melhor. Então essa madrugada ela está indo para São Paulo e a igreja e a Alice e a família conta com as orações para que Deus abra as portas ali e dê tudo certo. No final desse mês, no último domingo, nós teremos assembleia, e nesta assembleia também nós vamos receber nossos novos membros, uns que estão voltando, alguns que estão chegando. Eu quero apresentar para vocês, então não falte o último domingo não, para você ver todo mundo. Eu não vou nem falar aqui para não correr o risco de esquecer alguém, mas no último domingo nós vamos estar recepcionando esses irmãos. E no primeiro domingo de março, nós vamos participar. Cadê o pessoal da... Cadê Kelly? Está aí? Kelly não, né? Está trabalhando. Então, a Glória e Clarice e Kelly ficaram aí uns 6 anos na frente de programações especiais. E de agora em diante vai ter um novo time aí. Kelly, a Tereza e um grupo que vai ser novo formado. E esse grupo já vai ter uma missão. No primeiro domingo de março, nós vamos fazer um outro café em comunhão, mas esse café em comunhão é por uma razão muito especial. Nós vamos estar batizando esses dois lindos aqui, ó. Lucas, fique de pé, por favor, Lucas Bob, esse bonitão aí, ó. E Cássia Maria, por favor, Cássia, fique de pé. Esses dois aí já estão preparados, estão no bom sentido da palavra, estão me apertando. Cadê pastor? Não vou batizar, não? Bora. Então tá bom, a gente sentou aqui, conversou e marcamos para o primeiro domingo de março. Porque eu queria que fosse lá no retiro, mas eles me atentaram para uma coisa que eu não pensei. E meus parentes que não vão para o retiro? Falei, é mesmo.
em convidar seus parentes, amigos. Então a gente vai fazer um café para recepcionar, depois botar vocês dois na frente aqui, fazer aquela sabatina da profissão de fé. Dando tudo certo, a gente vai para a casa do irmão Hélio Claudino, que nem está sabendo de nada, está sabendo agora. E lá na casa dele vai ter o batismo desses dois lindos irmãos. Tá bom? Poder sentar. Dia 1º nós contamos com vocês, viu? E por último, um dos recepcionados da nossa igreja que está chegando é o missionário Luiz Paulo. Por favor, Luiz Paulo, fique em pé. Já fique em pé e já venha vindo. Já venha vindo. Irmãos, este homem, se preparem que a vida deste moço vai impactar a sua vida. Vem cá, missionário, por favor. Como assim, missionário? Eu estou vendo ele aí esse tempo todo, o senhor nunca falou nada. Foi de propósito. Nós tínhamos um combinado. Ele chegou no ano passado, ele, a Adriana e a filhinha, e ele ficou quietinho. Não, pastor, eu quero ficar quietinho. Então, fica quietinho aí. Se alimenta, cultua. E lá para dezembro a gente volta a conversar. Voltamos a conversar. A partir de janeiro te apresento. E aí vou apresentar vocês. Você já vai começar a trabalhar. E graças a Deus deu tudo certo. E ele e a sua esposa Adriana e a sua filhinha estão sendo recepcionados pela igreja de forma só burocrática, né? Mas desde o primeiro dia que conversamos, eu já os tenho como minhas ovelhas e como parentes de cada um de vocês aqui. Esse é o missionário Luiz Paulo. Mas eu chamei ele porque eu cometi um grande pecado que eu tenho cometido no ano 2025 todo. Eu esqueci do aniversário dele hoje. Não só do dele, mas também do Rosilda. E também lembremos com muito carinho da nossa querida Isabel Cristina, que nos deixou e já está nos braços do Senhor, descansa no Senhor. Então lembremos da nossa irmã com muito carinho neste dia. E hoje está aqui, missionário Luiz Paulo. Meu missionário, toda vez que alguém faz aniversário que cai no domingo, a gente tem o prazer de orar pela vida dessa pessoa e cantar parabéns a você nessa data querida. Mas antes de cantar parabéns nessa data querida, eu quero te dar a honra e a alegria de dar uma saudação ao seu novo povo. E então depois a gente ora e finaliza o culto. O canto parabéns, tá bom? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Sou grato a Deus por ser recebido por essa igreja com muito amor, carinho. Agradeço ao pastor, porque nós chegamos aqui, visitamos algumas igrejas. Quando o missionário chega, todo mundo já quer: vem para cá, vamos trabalhar, vamos trabalhar para o Senhor, vamos fazer isso, fazer aquilo. A gente chegou, não, vamos ficar quietinho. Foram quase 3 anos trabalhando para Jesus lá no sertão de Juazeiro, Bahia, e voltamos para cá um pouquinho cansados. Vamos ficar quietinho. Viemos para cá e o pastor, ele respeitou a nossa vontade. E eu louvo a Deus pela vida do pastor. Ele nem nos apresentou como missionários, porque tem muitas igrejas que tem um missionário ali, então vamos apresentar ele como missionário. O pastor não, vamos ficar quietinho, vamos deixar eles descansar um pouquinho. E nós estamos agora aí para trabalhar para o Senhor, para servir ao Senhor. Temos projeto, já falamos com o pastor. Vamos aí, esse ano de 2026, irmão, trabalhar um pouquinho para Jesus. Continuar trabalhando. Foi bênção lá no sertão. Quem conhece a Bahia aí? Tem alguém baiano aí? Tem bastante baiano, né? Comemos bastante cuscuz lá, acarajé, foi uma bênção. Voltei de lá falando um pouquinho baianês, né? Misturado, vim lá de Minas Gerais, vim para cá, então é mineiro, misturado com baiano, misturado com capixaba. Minha esposa é capixaba, mas graças a Deus estamos aí para servir a Deus, servir a igreja, servir os irmãos. Falamos aqui mesmo na Ilha das Flores, estamos com as portas abertas para cada um dos irmãos, tá bom, irmãos? Precisar de uma oração, precisar de um conselho, precisar de um ombro amigo para se alegrar, para chorar, para rir, estamos aí para fazer a obra de Deus juntos, amém? Deus abençoe os irmãos. Uma das consequências de seguir a Jesus, que a gente aprendeu na mensagem de hoje, é que Deus concede o desejo do coração do servo. Eu sempre pedi a Deus que aqui nessa igreja nascesse um missionário. Sempre pedi ao Senhor isso, sempre. 2 coisas que eu sempre pedi: a Deus que nos desse uma congregação e que dessa igreja nascesse um missionário. Viu?
que Deus concede o desejo do coração? Vamos orar e agradecer ao Senhor pela vida dele? Pai, nós louvamos o teu nome e agradecemos ao Senhor pela palavra que o Senhor nos deu nessa noite. As consequências de seguir ao Senhor Jesus são maravilhosas, pois, Senhor, toda vez que a gente acha que perdeu, a gente já ganhou muito mais. Ó Pai, de fato a tua verdade é uma bênção em nossas vidas. Como o Senhor tem sido bom para com o teu povo, como o Senhor tem nos guardado, nos dado os livramentos, nos dado bênçãos espirituais, como o Senhor tem sido fiel para com o teu povo, Pai, muito obrigado. Pai, louvado seja o teu nome pela vida do missionário Luiz Paulo, pela vida da tua serva, meu Pai, sua esposa, irmã Adriana. Ó Pai, que esse casal de missionários sejam uma bênção enquanto eles estiverem aqui conosco. E quando o Senhor levá-los para qualquer lugar que eles forem, meu Pai, que o Senhor os abençoe, os acompanhe, os fortaleça sempre. Mas antes disso, meu Deus, que eles possam dar muitos frutos aqui conosco, que enquanto eles estiverem aqui, meu Deus, conosco, nós vamos viver momentos maravilhosos com o Senhor e na tua presença. Que o Senhor nos ajude a ganhar muitas almas, a cuidar de muitas pessoas, para a honra e glória do Senhor. Obrigado, meu Pai, porque o teu servo faz mais um ano de vida e mais um ano de vida na tua presença, servindo ao Senhor. Quão feliz o teu servo está, ó Pai. Muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando ele em todo tipo de sorte de bênção. Em nome de Jesus, amém. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida e parabéns nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe, viu? Felicidades pra você. Agora, para finalizar o culto, eu queria te pedir que você faça isso aí, ó. Pega a pessoa que está do seu lado aí, do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Fala para ela, foi um prazer ouvir essa palavra com você e adorar o Senhor. Fala aí, fala com o que está atrás de você, assim, da minha... Porra, foi um prazer, eu estava bem do seu lado dessa vez, hein? Foi um prazer, viu, amigão? Deus abençoe. Fala aí com ele, fala aí com ele. Pega ele, levanta ele se ele estiver sentado. Fala, já acabou, venha, levante, levante. Isso, demonstra a sua alegria por celebrar o Senhor junto com o seu irmão. Isso aí, muita alegria. Foi? Falou todo mundo? Agora olha para cá, ó. Olha para cá, olha para cá. Coloca a sua mão assim bondosamente no seu coração, ó. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguardam fielmente a volta do Messias Jesus, hoje e para sempre. Amém. Ó, eu vou lá para a porta com o pregador e com o missionário para você dar um abraço em nós e te desejar uma boa semana. Deus abençoe. Pessoal do louvor, fazer o conjunto.